Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um EBD na Quarta Igreja Batista, em Conceição de Macabu. E nós vamos primeiro falar o nosso tema, né? O nosso tema é deixando os maus hábitos. E essa palavra hábito, ela tem a ver com um costume repetitivo, um estilo de vida que se repete, um princípio que se repete, um costume social, né, de uma sociedade que se repete. Os costumes, eles podem ser hábitos bons, como também podem ser hábitos maus. E o que a gente vai ver aqui dentro da história, desse contexto histórico, é que havia no tempo de Neemias, quando começou, né, a construção dos muros, começou um grande clamor, uma explosão de clamor no meio da comunidade, no meio do povo de Deus naquele momento. Naquele momento, eles não estavam ali enfrentando crises com os seus opressores, inimigos de outros reinos. Eles não estavam ali reclamando de filisteus, de cananeus, dos povos vizinhos. Não, eles estavam ali clamando contra um regime, um sistema que estava causando dor, sofrimento, confusão e muita fome. Queridos, nós podemos ver que nesse tempo de Neemias, houve esse clamor, porque foi escrito aqui, né, no capítulo 5, o texto base é do 5 até o 9, nós vamos ler o 1, e a gente vê aqui no primeiro versículo, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. No versículo 2, porque havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Havia no meio deles, em primeiro lugar, algo que é comum aos dias de hoje, fome. Fome. Existiam pessoas que não tinham terra, não tinham como negociar, e eles não tinham comida. Como iriam comprar comidas para se alimentar, para alimentar a família? Lembrando que essas pessoas que estavam vivendo esse drama, essa situação de desconforto, de miséria, era o povo, pessoas que estavam trabalhando nos muros. Eles trabalhavam de graça para construir o muro. E esses que estavam trabalhando de graça, suas dívidas foram aumentando aos seus credores. E quem eram os seus credores? Eram seus irmãos de sangue, praticamente. Eram os judeus ricos daquele tempo. Então, naquele tempo havia uma fome, uma necessidade de se comer, e existiam esse grupo que não come, uma necessidade de se comer, e existiam esse grupo que não tinha nem terra, eles não tinham nada, e eles precisavam de comida. Existia um outro grupo que hipotecavam suas casas, ou seja, eles pegavam um empréstimo e davam suas casas como garantia para poder comprar alimentos, para pagar os seus credores. Existia também outros grupos endividados, porque pagavam juros altíssimos. Os credores emprestavam dinheiro, mas cobravam juros abusivos. O autor do estudo, ele chega a dizer que a cara de pau era descarado. Esse grupo de pessoas que eram judeus, irmãos dos outros judeus que eram explorados, eles eram descarados. E o que a gente aprende nessa lição, queridos? Deus, ele sempre chamou o povo dele para viver em completa harmonia. Deus, ele sempre quis que o povo se tratasse de uma maneira diferente dos outros povos, das outras nações. E a gente vê isso aqui no livro de Êxodo, no capítulo 22, a partir do 20, diz assim, ó: quem sacrificar os deuses e não somente ao Senhor, será destruído. Para que se haja uma harmonia completa e verdadeira em qualquer ambiente, seja eclesiástico, seja num ambiente familiar, seja numa sociedade. Para que se haja uma harmonia completa e verdadeira em qualquer ambiente, seja eclesiástico, seja num ambiente familiar, seja numa sociedade, Deus precisa estar no centro. Mas essa palavra, ela se aplica aqui principalmente para os hebreus, que isso aqui é no tempo
que o povo sai lá, né, do Egito, já está com Moisés, então as leis, as declarações de Deus já vai sendo estabelecida para o povo, como que Deus quer que eles vivam. Essa palavra, queridos, ela vem principalmente para nós. Se no nosso meio, se no meio da igreja, Deus não for o centro, vai ser destruído. Porque Deus não mente, Ele é fiel. Deus é verdadeiro e Deus é justo. E Ele quer ser o centro. Ele quer ser, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Não farás nenhum outro Deus diante de vocês. Isso serve para nós, como servos de Deus, como cristãos nesse tempo. Que o nosso Deus sempre seja exaltado na nossa vida, no nosso meio, dentro da nossa casa, onde estivermos, porque senão haverá destruição. Queridos, continua dizendo assim no verso 21, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros vocês foram na terra do Egito. Queridos, se Deus for exaltado na nossa vida, no nosso meio, dentro da nossa casa, onde estivermos, porque senão haverá destruição. Queridos, continua dizendo assim no verso 21, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros vocês foram na terra do Egito. Queridos, se Deus falou isso para eles não fazerem com o estrangeiro, com o forasteiro, para não oprimir outros povos, imagina dentro da comunidade, como que era para ser tratado. Aí, a gente continua aqui, vamos continuar, depois a gente vai lá para Levítico. Continua no versículo 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. E lá no Êxodo, no versículo 1, diz que o clamor é grande das mulheres também. Essas mulheres, por certo, não eram viúvas, era quem não tinha quem pudesse gritar por elas. Então, grande era o clamor de um povo que estava sofrendo. Se de algum modo, Êxodo ainda, 22, 23, se de algum modo os afligirem o órfão, a viúva, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se estenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então, o que aconteceu naquele tempo foi um grande clamor. Deus permitiu o clamor. Deus permitiu todo o sistema, queridos, e vossos filhos órfãos. Então, o que aconteceu naquele tempo foi um grande clamor. Deus permitiu o clamor. Deus permitiu todo o sistema, queridos, que há uma opressão. Se o povo abaixar a cabeça, vai ficar difícil. Mas se houver uma opressão e o povo clamar a Deus, se o povo colocar Deus no devido lugar como Senhor, como mestre, como aquele que guia as nossas vidas, como aquele que ouve as nossas necessidades, que se inclina para nós, se o povo assim fizer, Deus vai ouvir. Se oprimirem os meus, as viúvas, as necessitadas, os necessitados órfãos, e eles me clamarem, eu ouvirei. O que aconteceu aqui em Neemias é que Deus ouviu. Deus sempre quis que o povo dele vivesse em completa harmonia. Levíticos, vamos lá para Levíticos, capítulo 25, a partir do 8, do capítulo 25, do versículo 8 até o 55, explica para nós que Deus já havia determinado um ano sabático, um ano de perdão, um ano jubileu, né? Que é chamado aqui, o ano jubileu. Esse ano era chamado era o ano 50º, então, o ano jubileu, né? Que é chamado aqui, o ano jubileu. Esse ano era chamado era o ano 50º ano. Nesse ano, todos os escravos tinham que ser libertos, tinha sua liberdade restaurada. E todos os proprietários recebiam seus haveres em restituição, além de um cancelamento geral de todas as dívidas. Essa era uma excelente maneira de evitar os extremos da riqueza. Queridos, Deus sabe o que é a perfeita harmonia. A perfeita harmonia implica em termos empatia no nosso meio, onde a gente está vivendo,
em aplicarmos o perdão até de dívidas financeiras, é o que o texto está falando. A harmonia que Deus quer para o nosso meio é uma harmonia a ponto em que nenhum outro irmão, nenhuma outra pessoa passe por necessidade, fome principalmente. Deus, ele estipulou, determinou isso para o povo hebreu, para que eles fossem exemplo para outras nações, para que as outras nações vissem o comportamento deles e seguissem. Hoje nós somos a Igreja de Cristo espalhada por esse mundo todo. E nós precisamos trazer costumes para os nossos meios. Muitas vezes perdoarmos dívidas, não colocarmos ninguém como nosso escravo quando forem nossos funcionários, quando trabalharem para a gente em algum ambiente. Deus não quer um sistema de escravidão, de exploração. Deus não se agrada disso. Por que que eles chegaram a esse ponto? Segundo o autor, ele diz que tudo começou no coração, né? No coração do homem procedem as raízes de todas as coisas, de coisas boas e de coisas ruins. E os homens judeus ricos daquele tempo, eles estavam sem empatia, sem graça, sem misericórdia. Eles não demonstravam para as outras nações o que Deus queria que eles fizessem. Então Neemias, ouvindo esse clamor, quando chegou até os ouvidos dele, diz Neemias, no versículo 6, ouvindo eu, pois, no versículo 6 do capítulo 5 de Neemias, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Neemias, ele era alguém que estava em posição de liderança, ele era alguém considerado pelo rei um homem de influência. Ele ouve aquela situação que estava acontecendo junto a seus irmãos, junto ao povo de Deus, e ele se aborreceu. Ele convoca uma assembleia, ele chama todos os... Ele convoca uma assembleia que no versículo 7 nós podemos ver, né? Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e majestados e disse-lhe: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Ali naquele ajuntamento, Neemias, ele chama o sacerdote, ele começa a vencer um problema dentro da palavra. Queridos, isso traz um ensinamento para nós. Nós só vamos vencer as artimanhas de Satanás, porque toda opressão é maligna. Toda opressão é maligna. Nós só venceremos as artimanhas, as investidas de Satanás com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu com a palavra, com o que Deus ensinava, com o que Deus tinha deixado escrito na lei. E Neemias, ele fez isso. Ele trouxe à memória o perdão. Era necessário que houvesse perdão. Esse era o bom hábito, perdão das dívidas. O povo estava nessa situação há anos e não havia o dia do perdão. Neemias começa a trabalhar na mente deles a empatia, se colocar no lugar do outro. A fonte, perdão. Esse era o bom hábito, perdão das dívidas. O povo estava nessa situação há anos e não havia o dia do perdão. Neemias começa a trabalhar na mente deles a empatia, se colocar no lugar do outro. A fome tinha que acabar. E começou então a haver a organização necessária no meio do povo de Deus. O que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos nesse estudo que a ganância e o amor às riquezas e o endeusamento do dinheiro, do capital, tira Deus do centro e há destruição, há protesto. Isso é uma das coisas que nós aprendemos. Nós aprendemos também nesse estudo que quando há opressão, é preciso ouvir um grito. É preciso sim dizer, basta, isso não. Nós precisamos de ajuda, de socorro. Nós precisamos. Neemias ouviu com sabedoria aquele clamor.
e ele se posicionou da maneira correta. Ele chama aqueles irmãos que estavam agindo com ganância, com falta de amor, convoca todo mundo para uma assembleia e resolve o problema. Quando há opressão, é preciso ouvir um grito. É preciso sim dizer, basta. Isso não. Nós precisamos de ajuda, de socorro. Nós precisamos. Neemias ouviu com sabedoria aquele clamor. E ele se posicionou da maneira correta. Ele chama aqueles irmãos que estavam agindo com ganância, com falta de amor, convoca todo mundo para uma assembleia e resolve o problema. Os versículos seguintes dizem assim, ó, a partir do 8, a gente já leu até o 7 agora, até agora, né? Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outras vezes, negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos. Mais uma vez, vão fazer coisa errada. A gente já comprou muitos irmãos de volta. A gente já resgatou e agora vocês estão fazendo isso. Neemias fala contra o sistema de escravidão, que é um sistema que Deus nunca aprovou. Deus libertou o povo da escravidão do Egito e Deus não aprova o sistema de escravidão. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, a gente já resgatou e agora vocês estão fazendo isso. Neemias fala contra o sistema de escravidão, que é um sistema que Deus nunca aprovou. Deus libertou o povo da escravidão do Egito e Deus não aprova o sistema de escravidão. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Não é bom o que vocês estão fazendo, é mau costume. O certo não é a gente obedecer a Deus para que os gentios, as pessoas, não venham falar mal da gente. Para que os gentios não venham nos acusar de estarmos andando errado. É isso que ele está falando. Então se calaram também, no versículo 10, né? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiros emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Ele tinha emprestado, mas ele não estava cobrando de volta. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então, estava cobrando de volta. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Queridos, Neemias fez com que aquelas pessoas mudassem os seus hábitos, porque ele tinha guardado aqui, ó, o ensinamento de Deus, ele tinha guardado no coração. Ele não perdeu o ensinamento do Senhor porque ele estava longe de Jerusalém, porque ele estava longe do convívio com os seus irmãos de fé, da comunidade, estava guardado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Neemias deu o bom exemplo. Um bom exemplo. Exemplo de perdão, exemplo de empatia, exemplo de família. Neemias chorou pela família, pelos seus, quando soube que os muros estavam destruídos. Lamentou, pediu perdão pelos pecados deles, como se fosse dele mesmo. A gente vê isso no início da história de Neemias. Fosse dele mesmo. A gente vê isso no início da história de Neemias. Do livro, né, que está registrado no livro, ele pede perdão, ele clama a Deus.
porque Neemias guardou o ensinamento de Deus. Neemias sabia que o povo de Deus era importante para ele. E assim ele fez, e deu um bom exemplo. Trouxe de volta a assembleia, que já não acontecia desde o tempo de Moisés, né? Ou melhor, desde que os reis foram constituídos, os juízes, as assembleias foram se perdendo, e Neemias traz de volta esse ajuntamento, quer dizer, ele traz de volta as assembleias, que é o que a gente faz hoje no templo, a Assembleia Geral na igreja. Ele fez isso quando ele ajuntou o povo, para o povo ouvir os erros. Ele expõe ali tudo o que estava errado, quer dizer, aponta o pecado, pede que esse pecado não seja feito, pede perdão. Ele traz à memória o que dava esperança, segurança e uma vida saudável para o povo judeu naquele tempo. Que nós possamos ser assim, que a nossa luz também venha brilhar, igreja. Que a nossa luz venha brilhar, independente se a gente está no templo ou não, mas que a palavra de Deus esteja aqui, nas mãos, nos atos, nos pés, que a gente possa lembrar que esse tempo é um tempo também de fome. É um tempo que a gente vai ter pessoas nos devendo de alguma forma, e a gente pode tentar aliviar, porque a gente sabe que muitas pessoas vão passar por um momento difícil, ou estão passando, não é porque eles não trabalham, não é porque eles estão agindo de má fé, é simplesmente porque estão passando um momento difícil, um momento de escassez, um momento onde não se tem nem o que vender para pagar as dívidas, como aqueles que não tinham terra, mas tinham fome. Então, que Deus nos abençoe como pessoas, como igreja de Cristo espalhado na face da terra. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo esse estudo, e até a próxima semana. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão ao alcance, né, desse estudo. Em nome de Jesus. Amém.